quem está chegando por agora, quem ainda não me conhece, sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, estudiosa do sono infantil e ajudo famílias, mães, bebês de 0 até os 3 anos a ter de volta a qualidade de vida através das noites de sono. Poder voltar a dormir a noite inteira, mesmo depois que o bebê nasceu. Então sejam super bem-vindas aqui, minhas alunas queridas passando, um beijo. Aluna de novembro, já vi aluna de setembro também, sejam bem-vindas. Sempre, sempre, sempre. Para quem está chegando por agora, eu tenho um programa de orientação do sono infantil, que é o meu curso privado de sono, mas ajudo vocês aqui todas as terças-feiras, às 19 horas. Nosso tema de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a hora da bruxa. Entenda por que o seu bebê briga tanto aí no final do dia, por que ele briga tanto com o sono no final do dia, tá? Então, a primeira coisa, deixei vocês mandarem perguntas sobre a hora da bruxa. A primeira coisa que nós vamos entender aqui, então, é se isso é mito, se não é mito, que horas que acontece, que horas que não acontece, como que funciona e o que acontece, de fato, aí nessa hora da bruxa, tá? Então, por muitas vezes, né, por mais que a gente entenda a hora da bruxa e às vezes ela soe, né, pra gente quase que uma situação folclórica, né, a hora da bruxa, né, parece que vai vir aí uma bruxa. Então, por mais que isso soe de uma forma folclórica, a hora da bruxa, ela existe sim. Obviamente, né, não é nenhuma bruxa que passa ali voando na vassoura e vai assustar o seu bebê, por isso ele começa a chorar desenfreadamente. Não tem nada a ver com isso. Mas a gente nomeou isso daí de hora da bruxa, não sei de fato quem foi que deu esse nome, infelizmente. O dia que eu descobri quem foi que deu esse nome de hora da bruxa, quem chamou isso pela primeira vez de hora da bruxa, conto pra vocês. De qualquer forma, não existe nenhuma bruxa passando por ali. Mas sim, acontecem alguns eventos no final do dia e que parece de fato que foi uma bruxa, de tão terrível que fica às vezes o comportamento do nosso bebê. São todos os bebês que passam por isso? Não, não são todos os bebês que passam por isso. Mas com grande frequência a gente tem um bebê que passa por isso pelo menos algumas vezes, tá? A parte falou que chama da hora da agonia. É meio tenso às vezes, mas tem suas explicações. E quando vocês conseguem começar a entender o porquê a hora da bruxa acontece, vocês começam de fato a começar a entender como é que vão resolver isso daí, como é que vai evitar que a hora da bruxa seja pelo menos tão assustadora assim, tá bom? Então, é verdade sim que ela acontece para quase todas as crianças, tem uns que são mais tranquilos, em geral, os bebês anjo não passam de uma forma evidente pela hora da bruxa, mas o pico, tá gente? O horário que a hora da bruxa mais acontece aí é entre 6 e 7 da noite, porém, isso pode começar desde as 4 da tarde até as 8 horas da noite. Então, começa ali 4, 5 da tarde e vai até 7, 8 da noite. Mas o pico, o pior momento ali da hora da bruxa é, de fato, por volta das 6, 7 horas da noite, tá? Para a maioria dos bebês. Talvez para o seu bebê não seja, principalmente dependendo do ciclo circadiano dele como está, tá bom? E de como está também a rotina dele, os horários que ele dorme, enfim. Mas, em geral, esse é o pior horário aí para a hora da bruxa, tá bom? Esse pico de 6 da tarde aí, ele é complicado. Quem de vocês aí tem, de fato, um bebê que briga muito no final do dia? O que acontece, gente? De onde a gente tira? Os bebês começam a chorar, tá? E tem um choro prolongado quando a gente fala que é a hora da bruxa. É simplesmente um choro que parece não ter um sentido, ele parece não ter um motivo, ele parece não ter uma causa e desestabiliza todo mundo, porque é um choro quase que inconsolável, é um choro exagerado ali. Não vou falar de choro exagerado porque tem uma escala, tá, para choro exagerado, mas ele é um choro que foge do padrão normal de choro do seu bebê. Ele é um choro acentuado, um choro de difícil controle, de difícil consolação. Você tenta alguns recursos e é difícil você conseguir controlar o seu bebê. E esse choro, ele parece não ter nenhum motivo aparente. Pelo menos para você, mãe. Pelo menos para você que tá ali, ó, no meio do olho do furacão. Você parece que não identifica, parece que não tem motivo, que não tem causa aquele choro. A Maria falou que agora a vizinha já veio oferecer ajuda. Pois é, porque às vezes parece uma coisa, né, surreal, parece que tá batendo no bebê. E, na verdade, é um choro extremamente estressante, tanto para a mãe quanto para o bebê. E muitas vezes vocês não conseguem perceber que ele pode ter, sim, algumas causas aí, pode ter algumas correlações, tá? Então, pensando, né, na hora da bruxa, pensando quais são as principais causas da hora da bruxa. Nós acabamos de ver que o principal momento ali que ela acontece é por volta das 6 da tarde. Já sabemos disso. Mas quais são os principais elementos? Não vou dizer nem as principais causas. Quais são os principais elementos que, de fato, podem ali estar complicando aquele horário do final do dia? Então, para a gente pensar agora e começar a amarrar as coisas, porque outras coisas têm ali, de fato, né, uma
uma pitadinha, né? Não sei, não vou dizer qual é a palavra exata, mas tem ali um componente que interfere sim na hora da bruxa pra gente. E qual que é esse que a gente percebe de uma forma mais evidente? Começando a entrelaçar as ações, vocês perguntaram quando que a hora da bruxa acontece, quando que é mais frequente. Ela é mais frequente nos bebês pequenos, tá? Nos bebezinhos mais jovens. E isso a gente entende. Todos os bebês ali, dos recém-nascidos até os bebês por volta dos 3, 4 meses de idade, tá? E o que a gente sabe que mais coincide, tá? Que mais coincide com a faixa etária que acontece a hora da bruxa, de 3, 4 meses, é também a faixa etária que nós temos um bebezinho ali que tem, de fato, o quê? As cólicas. É o pior momento ali para as cólicas também. Então, o que acontece de mais comum, né, de interseção aí, desse período mais comum para a hora da bruxa, que acontece até o 3º, 4º mês de vida, e também para os bebezinhos de 3, 4 meses de vida, que faz um choro também inconsolável. Nesse caso, o mais frequente para a gente é, de fato, as cólicas. E as cólicas, elas tendem a acontecer, sim, mais no final do dia. Ah, doutora, mas o bebê só tem cólica de noite? Não, os bebês também têm cólica durante o dia, mas ela acontece de uma forma mais aguda no final do dia. E esse choro da cólica, ele é um choro, de fato, extremamente desconfortante, tanto para o bebê quanto para a mãe. E, às vezes, o bebê não tem nem a percepção exata de que aquilo é uma dor, tá? Às vezes, o choro do bebê até os 4 meses de vida, às vezes ele é mais reativo do que, de fato, um choro de dor, um choro de desconforto, de doer mesmo. Então, a cólica, às vezes, ela tem mais relação a isso, com essa reatividade. Por isso que eles choram de uma forma muito exagerada e inconsolavelmente. Então, é importante que a gente pare e tente começar a linkar as coisas aqui. O pico, tanto das cólicas, quanto o pico da hora da bruxa, tá? Que todo mundo fala por aí que é a hora da bruxa, acontece, em geral, por volta dos 2 meses de vida. Em geral, tá? Esse pico que acontece, em geral, aos 2 meses de vida, nós temos que entender que é o pico também da cólica, por volta da 8ª semana. Começa a aparecer lá por volta dos 15 dias de vida e depois ela vai se acentuando e aumenta e vai ficando aí até por volta do máximo do seu problema. Deixa eu desativar vocês. No máximo do problema aos 2 meses de vida. Pronto. E aí ela se posterga um pouquinho até o 3º, 4º mês de vida. Esse é um dos motivos que corroboram ali para a hora da bruxa dos bebês menores. Quem está perguntando dos bebês maiores, nós vamos falar mais para o finalzinho também a parte dos bebês maiores. Mas juntando em bebês pequenininhos, tem essa importância acentuada a cólica também. E a cólica, ela é definida ali, de fato, por um choro inconsolável, por pelo menos 3 horas, 3 dias a semana, durante 3 semanas. Essa é uma regrinha básica, é a regra dos 3, e é um diagnóstico feito por Wessel. Então, é um médico que estudou a parte das cólicas, e ele, de fato, traz isso como uma regra, é a regra dos 3. Para quem é aluna aqui, se entrar lá no módulo de cólicas, consegue acessar e entender bem direitinho como é que funciona esse diagnóstico da regra dos 3, tá? Todas que são alunas têm acesso lá no módulo de cólicas, no módulo bônus para vocês. Então, é a regra dos 3. 3 horas de choro por 3 dias por 3 dias na semana, durante 3 semanas. Isso aí é a regra dos 3 que define a cólica. E é o choro inconsolável. Só que, para a gente avaliar a cólica, a gente caracteriza apenas o choro inconsolável dentro desse comportamento de choro. E como é que você não sabe se o seu bebê, aquele horário ali do final do dia, tá tendo cólica ou é hora da bruxa? Porque o diagnóstico da cólica, ele é simplesmente dessa forma, na regrinha dos 3 ali. Não tem uma doença associada, é uma cólica fisiológica. E isso é comum a quase todos os bebês. Quase todos não, mentira. Cerca de 14 a 30, né? Tem uma faixa grande aí de margem, mas até 30% dos bebês também tem esse choro inconsolável por causa das cólicas. Então, nesse pico que acontece isso, nós temos esse problema que acontece mais no final do dia. E aí, alguns estudiosos fizeram aí essa correlação do porquê que a cólica acontece mais no final do dia e por que esse choro é mais inconsolável no final do dia e por que junta tudo isso e as pessoas chamam de hora da bruxa e ficam ali ou outras horas, igual vocês falaram aqui pra mim. Mas por quê? Teve um estudo muito, muito bacana que foi feito no Hospital da Criança, lá em Porto Alegre, tá? 2 estudiosos incríveis, 2 pediatras incríveis, doutor, acho que Ricardo e doutor Renato, se não me engano, acho que Renato com certeza, Ricardo não lembro se é isso mesmo. De qualquer forma, esses 2 pediatras lá do Hospital da Criança, lá de Porto Alegre, fizeram um estudo mostrando a correlação que tinha crianças que tinham cólica e crianças que não tinham cólica. Eles estudaram esses 2 grupos, crianças com cólicas
e crianças sem cólicas. E observaram que nessas crianças que que apresentavam a cólica, elas ainda tinham alguns problemas em relação à estabilização do ciclo circadiano. Falo tanto com vocês aqui sobre o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, meninas, para quem tá chegando por agora, tá perdido aqui ainda em alguns pontos, ciclo circadiano ou ritmo circadiano nada mais é do que tudo que você faz no período de 24 horas, né? Isso é relacionado com o dia e a noite, tá bom? Tudo que você faz, acordar, se alimentar, mamar, fazer xixi, fazer cocô, todas as funções fisiológicas acontecem dentro de um período de aproximadamente 24 horas. E isso nós chamamos de ciclo circadiano, que tem link direto com o dia e a noite, ok? Os bebês muito pequenininhos, em geral até os 3 meses, eles ainda podem estar ali passando pelo ritmo ultrarradiano, ainda não terem maturidade para estar no ciclo circadiano. E o que esses estudiosos entenderam em relação à cólica e à hora da bruxa, aí, juntando essa situação? O final do dia tem uma questão para os bebês que ainda não têm o ritmo circadiano bem estabelecido, ou seja, os bebês menores, tá? Que ainda não têm o ritmo circadiano estabelecido, não tem também estabelecido o ritmo que o cortisol vai ser liberado durante o dia. E só para vocês entenderem o todo aqui, como que funciona essa situação do cortisol no corpinho dos bebês e no nosso também. Mas falando aqui dos bebês. Quando nós acordamos ali de manhã, é a hora que o cortisol está mais alto. O cortisol ele começa a subir ali de manhã ao amanhecer e ele começa a baixar no final do dia para dar espaço para melatonina. Melatonina todo mundo que conhece. Deixa eu soltar vocês para ver. Ativando os comentários aqui. Melatonina todo mundo conhece. Ok? Tá todo mundo por dentro da melatonina, certo? Todo mundo quer tomar melatonina, quer dar melatonina pro bebê? Então, só pra gente entender o que de fato acontece nessa hora da bruxa, ó. O que acontece ali no meiozinho, então? Principalmente no encanto que os bebês têm cólica. No final do dia, esses bebês, tá? Eles que não têm ainda o ciclo circadiano estabelecido, não têm ainda estabelecido o ritmo que o cortisol vai ser liberado durante o dia. E aí, provavelmente, esse cortisol, que no final do dia era para baixar, ele sobe de uma forma muito mais... Vou silenciar vocês que vocês estão falando outra coisa. Pronto. Ele sobe de uma forma muito mais importante. E a gente sabe que o cortisol, situando quem está chegando por agora, o cortisol é o hormônio do estresse. O cortisol é o hormônio da fuga, é o hormônio que nos mantém vivos. Então a gente sabe que se o cortisol estiver alto ali, ele vai fazer o quê? Ele vai brigar com os hormônios que ajudam a gente a dormir. Principalmente no caso que a gente está falando aqui agora, a melatonina. Então, o aumento desse cortisol, que é causado também pela não maturação do ritmo circadiano, ou seja, não tem cortisol liberado de acordo com o ritmo circadiano, não está estabelecido isso ainda. Esses bebezinhos que ainda não estabeleceram esse ritmo, que ainda estão no ultrarradiano, chegam no final do dia e liberam o cortisol de uma forma que, teoricamente, não era para ser liberada, mas é ainda por causa do ritmo que ele está vivendo. E aí entra um ponto muito importante que eu vou falar no final com vocês sobre como ajudar a resolver esse problema do cortisol aí, ou pelo menos amenizar, né? Já que algumas coisas são ligeiramente irresolvíveis. Mas a gente consegue amenizar bastante isso daí. Enfim, então voltando aqui, esse cortisol no final do dia, o que acontece ali? O cortisol, ele inibe a ação ali da melatonina. Inibindo a ação da melatonina, o que acontece? Nós temos um prejuízo de fato ali na produção do hormônio melatonina e aí não conseguimos ter um sono de qualidade, ou não conseguimos iniciar um sono de uma forma adequada. Então, a melatonina é quem vai induzir ali o sono, é quem começa o processo de sono. Se ela está na manutenção do sono ou não, ainda tem umas coisas que são muito discutidas. Mas em geral não, nós temos a certeza que a melatonina induz o sono. Em geral, a gente considera que ela sim faz parte importante da manutenção ali do sono, mas estão começando a ter algumas vertentes sobre isso. Quando tiver uma conclusão muito exata, eu trago isso para vocês. De qualquer forma, aqui a gente entende ainda que a melatonina induz o sono e ela ajuda na manutenção, tá? Mas o principal momento ali e a garantia é que ela tá ali para induzir o sono. E se ela não tá induzindo o sono porque ela foi inibida pelo cortisol, o bebê não vai conseguir dormir. E aí, o bebê precisa dormir, ele tá cansado, ele tem sono, ele tem aquela irritabilidade ali do cortisol, aquele estresse, e o bebê não consegue dormir. Isso vai gerar, sim, um choro mais inconsolável, isso vai gerar um momento de estresse importantíssimo, tanto pro bebê, quanto pra mãe, quanto pra quem tá cuidando do bebê. Me contem aqui, de vocês, ó, não é pra falar coisas aleatórias, só na minha perguntinha mesmo aqui, foco aqui comigo. De vocês que têm um bebê que vive com frequência aí, fazendo a hora da bruxa, vocês que veem a hora da bruxa todo dia,
Como que é pra vocês e pro bebê? Como é que é esse momento de vocês dois? De quem tá ali, a mãe, o cuidador? Como é que é pra vocês esse momento? Vão me contando aí. Lívia tá falando da cólica no primeiro mês. A Dé mandou eu e é horrível. Norma mandou exaustivo, estressante e exaustivo. Tenso, né, Maria? Tenso, tenso. Olha só, a chefe Paz, das 5 até as 7h30 tenso. É muito complicado, né? E vocês têm os bebezinhos de qual faixa etária? Vocês que responderam, me mandem aqui as faixas etárias dos bebês de vocês. A Lud mandou lá no YouTube, choro. Muito tenso, né? É desesperador. Só que aí... Ô, Lu, sua linda. Um beijo gigante. A Lu, minha aluna, que saudade. Mãe dos gêmeos gostosos. Já tão enormes. Lindeza. Olha só. Então, pense aqui. Pros bebês... Ali está nos 3 meses ainda. 2, 3... 1 mês e 20 dias, 2 meses, 2 meses e meio. É o pico mesmo, mas vocês estão bem no pico, onde acontece, de fato, a hora da bruxa, né? Os outros bebês maiores, a gente não considera exatamente que é a hora da bruxa, mas eles têm também um momento de estresse no final do dia, tá? Que nós vamos falar já já. E então, o que acontece com esses bebezinhos de vocês? Agora deixa eu silenciar pra voltar aqui pra me concentrar de volta. E o que acontece, então, com esses bebês de vocês? Junta esse momento aí do choro por causa da cólica, desse choro reativo, desse choro, diria, desconfortável, mas muito mais reativo. E junta também esse período ainda do não estabelecimento do ritmo circadiano e esse cortisol não respeitando esse ciclo circadiano. Ou seja, era para o cortisol estar alto só de manhã e ele acaba ficando alto no final do dia também e de uma forma quase que involuntária, quase por uma liberação normal daquele momento por causa de um ritmo ainda ultrarradiano, tá? E aí, pegando o gancho do cortisol aqui, a gente vai para o segundo momento ali da hora da bruxa, que é o que acontece com as mães que têm bebês um pouquinho maiores aí, que de fato geram um desconforto muito grande também e um estresse muito grande. Que a gente está falando do quê? Do efeito vulcânico. E ele tem um link totalmente direto aí com o cortisol. Porque o efeito vulcânico, gente, pensa lá que o seu bebê, ele simplesmente demonstrou sinais de sono e tá tudo bem, mas em algum momento você perdeu esses sinais de sono, você não percebeu que era hora de facilitar o processo de adormecer do seu bebê e em algum outro momento alguém chegou uma visita, alguém ativou demais seu bebê, agitou ele, jogou pra cima, brincou. E você perdeu o momento do seu bebê dormir. Você perdeu aquele momento de facilitar o sono do seu bebê. Quando acontece isso, o seu bebê vai liberando cortisol e ele vai ficando estressado. E ele entra no que a gente chama de efeito vulcânico. Esse efeito vulcânico é um desequilíbrio total aí dos hormônios. Tanto que querem fazer o bebê dormir, quanto os hormônios que querem fazer o bebê querem manter o bebê acordado. E nesse desequilíbrio, tá? O bebê não consegue relaxar para dormir novamente. E aí entra também, dentro da hora da bruxa, entra também o efeito vulcânico. Associado aí já às questões das cólicas para quem tem essa idade e o efeito vulcânico de uma forma diferente para quem já tem bebezinho um pouco maior, que já saiu da fase das cólicas. Mas a significância da hora da bruxa é a mesma nesse ponto quando a gente fala em relação ao cortisol. Então a gente já entendeu, se o cortisol é o hormônio do estresse, se o cortisol é quem causa os BOs ali do final do dia, que causa a briga, que causa aquele estresse, tanto no bebê quanto na gente, o nosso objetivo é fazer o quê? Tentar manter esse cortisol nos níveis mais baixos possíveis. Essa é a nossa ideia principal. Então, para a gente conseguir, de fato, tentar pensar, poxa, como é que eu vou lidar com a hora da bruxa? Como é que vai ser a hora da bruxa? Porque às vezes cai ali no final do dia que o seu bebê ainda faz uma soneca, se o seu bebê dorme um pouco mais tarde, e aí simplesmente o cortisol alto, a melatonina tentando subir, não consegue subir direito. Ainda tem aqueles resquícios da adenosina ali, que já era o horário do seu bebê dormir. Isso simplesmente vai fazer o quê? Aquele caos, aquela confusão, que causa um efeito vulcânico e que causa todo o estresse, toda a irritabilidade. Então isso desorganiza todos os mecanismos do sono. Os mecanismos que induzem o sono e os mecanismos que bloqueiam o sono. Então você tem uma guerra aí e quem se sobressai nesse momento vai ser o cortisol. É como se o cortisol fosse mais forte do que todo mundo. Porque ele é quem manda naquilo ali. Porque ele é o hormônio da fuga. Ele é o hormônio para nos manter vivos. Em situações de estresse, é ele que nos mantém alertas. Só que os bebês não ficam apenas alertas. Os bebês simplesmente se manifestam isso como
choro, irritabilidade excessiva. E o choro é um choro quase que inconsolável. E aí o que acontece com a gente? A gente tenta sacudir o bebê, balançar, tenta mil coisas. Quando, na verdade, muitas das vezes, nós estamos agitando mais ainda o bebê. Nós estamos estressando mais ainda o bebê. Quantas vezes já tentaram ninar o bebê? Deixa eu soltar vocês aqui. Quantas vezes já tentaram ninar o bebê, soltar o bebê, balançar o bebê e o bebê vai ficando mais irritado. O bebê chora mais, o bebê grita mais. Vai me contando aqui quem de vocês tenta fazer isso e o bebê fica mais estressado. Beber uma aguinha pra não ficar rouca. A Ari mandou várias vezes. A Grace, nossa, eu balanço muito mesmo. Meninas, exatamente. Vocês vão, olha, sempre, várias vezes, Olha só, o que acontece? Os bebês, principalmente dependendo do temperamento deles, eles não gostam, principalmente na hora que eles estão estressados, de serem ninados exageradamente. Eles não gostam que você tente a todo custo ali fazer uma ação que gere mais movimento. Então, qual que é o ideal? O ideal é você tentar baixar esse cortisol, manter o bebê mais quietinho, tentar manter o bebê mais silencioso, o ambiente mais silencioso, mais calmo, mais escurinho. Todo mundo mandando, olha, não adianta balançar. A Jennifer falou, tampa o roxinho com fralda. Pode ser uma boa. Se ele ficar mais escurinho, se ele não se irrita, pode ser uma boa. Tati, meu amor, um beijo. Tati, minha aluna também. Ai, que saudade. Saudade demais, Tati. Um beijoca pra vocês. Linda. Ó, o da geossecadora, calma. Pois é. A Grace falou, meu Deus, do que eles gostam? Você que vai identificar, Grace, o que o seu bebê consegue se acalmar mais. Então, em geral, o que a gente sabe que é um consenso aí? Um ambiente mais silencioso ou um ruído branco, depende do temperamento do seu bebê. Um escurinho, o bebê gosta daquele escurinho. Não precisa ser o breu total, porque isso pode estressar o bebê também, tá? Mas aquela luz mais baixa, luzes amarelas, isso ajuda o bebê a acalmar e relaxar. Um banho morninho, um banho quentinho, ajuda muito pro seu bebê também. E nesse momento, um banho contato pele a pele com a mãe, ele pode ser um salvador da pátria. Então, muitas vezes, é importante que vocês consigam acalmar o bebê de vocês ali, junto com vocês, pele a pele. Esse é o momento quando o caldo já entornou. Né, quando o negócio já começou, já virou aquela confusão toda. Mas quando vocês ainda estão ali, antes de acontecer a hora da bruxa, antes de acontecer o efeito vulcânico, antes desse cortisol explodir, tentem manter o ambiente mais favorável e mais propício, principalmente conhecendo e reconhecendo os sinais do bebê de vocês. Quando vocês conseguem identificar os sinais de sono, o que acalma, o que irrita, o que agita, o que relaxa dentro do bebê de vocês, as coisas ficam muito mais simples. Então, vocês conseguem se antecipar ao problema. Vocês conseguem acalmar os bebês antes mesmo que o caldo entorne de uma vez só. Tá? E é importante que a gente pense isso como uma forma de ajudar o bebê a passar por isso. Agora, para os bebezinhos, tá? Que ainda tem aí um aumento do cortisol, os bebês que têm cólicas e tem aumento do cortisol, principalmente aí porque ainda não estabeleceram em definitivo o ritmo circadiano, porque ainda estão nessa transição do ciclo ultrarradiano pro circadiano, esses bebezinhos, o que a gente faz? A gente ajuda esses bebês a a gente ajuda trazendo a luz do dia na hora que está de dia e a luz da noite na hora que está à noite. Então, evitar luzes, estímulos muito grandes no período da noite e durante o dia, nós abrimos as cortinas, nós damos bom dia, nós levamos esse bebê para ter contato com a luminosidade natural. Porque é isso que vai ajudar o bebê de vocês a regularem mais rápido possível o ciclo circadiano deles. Cada bebê tem o seu tempo de amadurecimento em relação a esse ritmo. Mas com certeza você começa a mostrar para o seu bebê e ajudar o seu bebê quando você começa a expor o seu bebê às luzes, a iluminação ambiente, a iluminação natural do ambiente. Então isso é muito importante para vocês conseguirem, de fato, ter um bebê mais relaxado no final do dia e que passe pela hora da bruxa de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. É muito complicado você lutar sempre contra o cortisol na hora que ele já está lá em cima. Então, o nosso objetivo é não deixar que esse cortisol exploda, que ele não suba muito ao final do dia. Porque é justamente por causa dele aí que acontece a hora da bruxa.
tá? Então, a hora da bruxa não é uma bruxa passando na vassoura, não é um caos, e ela pode sim ser antecipada, ser ajustada para a gente conseguir passar pela melhor forma possível. Quem perguntou se a soneca tem que ser no claro, não obrigatoriamente. Estamos falando aqui dos bebês que ainda não têm o ciclo circadiano estabelecido. Para esses bebês, se você tem condições de manter a luminosidade do ambiente, para esses bebês, e se eles têm um problema muito grande em relação à hora da bruxa, sim, você pode fazer as sonecas no claro, desde que o seu bebê consiga fazer. Tem que avaliar exatamente o seu bebê. Por isso que dentro do meu curso a gente entende como que é o comportamento de cada bebê e a gente não recomenda soneca sempre no claro ou soneca sempre no escuro. Cada bebê vai ter a sua recomendação, porque depende do como aquele bebê se comporta em relação a tirar uma soneca no dia, no claro, e a tirar uma soneca no escuro. Depende de como é o seu bebê. Se o seu bebê ele é tranquilo, se ele dorme bem em qualquer lugar, não tem por que fazer soneca no escuro. Agora, se o seu bebê não consegue fazer sonecas, você pode sim escurecer o ambiente para ele. Então, a gente vai avaliando a cada caso, a cada bebê, como é que vai se comportar em relação à luminosidade. Agora, a exposição à luz, ela não precisa ser só na hora da soneca, porque o bebê não vai confundir. O seu bebê ele não confunde se é dia, se é noite, só por causa daquela sonequinha no claro ou no escuro. O seu bebê vai ser estimulado a conhecer o que é dia e o que é noite nos outros momentos. Se ele dormiu, tá tudo bem, tá tranquilo, deixa ele dormir. Agora, na hora que ele acordou, é dia, o que a gente faz? A gente abre as cortinas e mostra para esse bebê que tem sol. A gente deixa a luz do dia mesmo chegar até esse bebê. Então, é muito importante que a gente avalie esses pontos específicos de cada bebê para conseguir se organizar, tá bom? Então, pensem nisso com muito, muito carinho, porque é importante que vocês não deixem o cortisol explodir. Se preparem para o cortisol do final do dia, porque vocês já sabem que eles podem subir ali. Então, momentos mais relaxantes no final do dia, um ambiente mais agradável, né? Você não vai fazer confusões, brinquedos de luzes, brinquedos que piscam com o bebê no final do dia. Você vai deixar o ambiente mais propício. O nosso papel é sempre de facilitar o processo de adormecer. Não é fazer o bebê dormir por nós. O processo de adormecer, você vai facilitando aos poucos. Você vai vendo o que o seu bebê precisa e você vai dando aquilo que ele precisa para que ele consiga, de fato mesmo, se organizar ali e não entornar o caldinho dele e não ficar com cortisol super explodido, super brigando, tá? Então, para os bebezinhos maiores, tá? Para os bebês maiores, acima dos 3, 4 meses, a gente exclui essa parte da cólica, mas toda essa parte que eu falei para vocês do cortisol, ela é a mesma. Ela é exatamente a mesma. Então, os bebês que já têm o ritmo circadiano estabelecido, em geral, acima aí dos 3 meses aproximadamente, se o seu bebê não foi prematuro, com 12 semanas em geral, ele já está com o ritmo bem estabelecido. Agora, se o seu bebê já estabeleceu o ritmo, se o seu bebê não tem mais cólicas, não tem mais essa relação, tá tudo ok. Você tem que entender essa parte do cortisol, tá? Porque o cortisol, ele é igual. O comportamento do bebê, ele é natural para todo mundo quando o cortisol sobe. Então, se o cortisol subiu, é tendência que o bebê vai ficar mais desperto. E se ele estiver com sono, ele tende a ficar mais irritado e tende a ficar mais brigão mesmo. E aí fica mais difícil ainda dele dormir. Tem uma outra situação que eu quero contar pra vocês e quero explicar pra vocês, mas eu acho que vou trazer uma live inteira só dela, porque senão essa aqui fica muito extensa, que chama do Forbidden Zone. Esse momento do Forbidden Zone é um momento muito, muito interessante pra gente conversar um pouquinho e vou trazer isso uma próxima vez pra vocês, que é um momento onde os bebês, de fato, não estão ainda prontos, preparados para dormir. É a zona proibida do sono. É o momento onde o seu bebê ele pode ter vindo morrendo de sono e de repente ele, dá aquela despertada, fica ativo e não tem nada que você faça que vai fazer ele dormir naquele momento. E ele vai dormir horas depois. Então, vou trazer isso para vocês numa outra aula, mas vai ser super interessante. Vou ver se eu falo semana que vem para vocês, de repente, do Forbidden Zone, que é aquele bebê que estava com sono e que de repente ele dá aquela despertada e não dorme. Isso em todas as faixas etárias aí, até os grandinhos também. Então tem esse momento aí que a gente não consegue fazer o bebê adormecer. E tentar fazer ele adormecer nesse momento vai ser mais um motivo de briga pra vocês. Certo? Vou ver se eu trago isso semana que vem pra vocês. Por hoje, entendendo a hora da bruxa, são várias coisas que podem acontecer, mas em geral estão ligadas de fato aí ao cortisol, ao aumento do cortisol, a esse estresse do final do dia e também as cólicas para quem tem a cólica fisiológica do lactente ainda. Combinado? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho sobre a hora da bruxa, que tenham entendido aí a importância da gente abaixar um pouquinho esse cortisol, segurar e favorecer aí os bebezinhos que ainda não têm ritmo circadiano estabelecido, pra gente conseguir estabelecer da forma mais saudável, no ritmo do seu bebê, mas ajudando um pouquinho pra isso a parar de atrapalhar o final do dia do nosso bebê. Certo?
Me perdoe, YouTube, ficou ruim a conexão pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido trocar pra cá. Obrigada, Grace. Fico feliz que vocês gostaram e espero de coração que vocês já comecem a pensar em como eu vou fazer pro meu bebê não explodir o cortisol do final do dia. É isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando como vocês vão fazer, quais são as estratégias que vocês vão traçar aí pra resolver isso. Combinado? Beijo gigante. Obrigada a vocês pelo carinho, pela presença. Boa noite a todo mundo, Face, YouTube e Instagram também. Beijocas!